formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. No meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei, pelo meu Senhor, por aquele que me amou. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Ah, irmãos, quando a gente entende realmente a salvação, quando de fato recebe essa salvação e entende essa salvação, não há como não ficar o tempo inteiro preocupado em agradar o Senhor que nos salvou. O tempo inteiro. Tudo que a gente faz, tudo que pensa, que age, que fala, é lembrando o tempo todo: está agradando o meu Senhor? Afinal de contas, eu era um perdido pecador, longe do meu Senhor, me encontrava sem vigor a perecer sem luz, mas meu estado Cristo viu, deu-me a sua mão e salvou-me da perdição. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor a perecer sem luz. Meu estado Cristo vi, dando-me sua mão
seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos orar. Deixa eu ver quem é que eu vou convidar para fazer esta oração. Pode ser meu amigo Daniel. Vamos agradecer a Deus até este momento e clamando a graça de Deus para a exposição, pregação da sua palavra. Pode ser aí mesmo, Daniel. Fale alto. Amém. Irmãos, hoje nós não vamos expor um texto. Nós não vamos ler um texto e fazer a exposição desse texto. Nós vamos ler um versículo e tratar acerca do que este versículo fala, que é a igreja. Nós vamos ver como a igreja, ou a igreja como o instrumento de Deus para o seu reino. Então, nós vamos ler Mateus, capítulo 16, versículo 18. Em outra oportunidade, nós já expusemos esse texto todo, desde o início, desde o versículo, esse bloco todo, desde o versículo 13 até o 20. Nós já fizemos uma pregação aqui expondo esse texto todo, versículo por versículo, o que quer dizer cada um, né, nesse bloco. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a igreja como instrumento do reino de Deus. Aí eu quero me deter hoje só nesse versículo 18, que diz assim, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, irmãos. Estou com isso para vocês, vamos falar da igreja. Quem conhece a história da igreja, um pouco que seja, sabe como ela tem se desviado da sua finalidade ao longo do tempo. Primeiro foi o catolicismo romano, quando Constantino, lá no século IV, transformou a igreja como igreja do império, e aí trouxe para dentro da igreja toda sorte de paganismo que existia no Império Romano, agora botou o crachá de católico. Então, irmãos, nessa ocasião, por causa disso, a igreja se arvorou no próprio reino de Deus. E não mais um simples instrumento de Deus para a pregação do evangelho da salvação. A igreja era o próprio reino. A igreja católica sempre pregou, fora da igreja não há salvação. É a igreja que salva. Como consequência, o próprio clero, padres, bispos, arcebispos, cardeais e o que seja, arvoraram-se na capacidade de perdoar pecados ou de condenar pessoas ao inferno. Olhem a aberração em que se transformou a igreja. Aí lá no século XVI veio a reforma protestante. E uma parte da igreja voltou às Escrituras, sem, contudo, manter-se isenta de contaminações. E isso é óbvio. Afinal, a igreja é composta por pecadores e o que é pior ainda, há joio misturado ao trigo, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30. Então sempre há, no meio da igreja, com certeza absoluta, muito mais não crentes do que crentes, inclusive os pastores, padres ou o que o valha. Assim, irmãos, no início do século XX, com o advento do pentecostalismo, novamente a igreja substituiu a revelação da palavra de Deus, a Escritura Sagrada, por supostas revelações vindas de outro lugar,
que não da palavra de Deus. A Igreja Católica substituiu a palavra de Deus pelas suas sagradas tradições. Agora os padres, bispos, papas, sei lá quem for, é quem determina o que é de Deus e o que não é de Deus. E não mais as Escrituras. Pois muito bem, o pentecostalismo fez a mesma coisa. Não são mais as Escrituras, são os meus sentimentos. O que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. A revelação que eu recebo não sei de onde. Extra-bíblicas. Pois muito bem. A revelação de Deus então foi substituída pela experiência humana. Como é característica da nossa época a prevalência dos sentimentos, é característica da nossa época a prevalência da emoção sobre a razão. Eu vejo o que está escrito na palavra, mas eu não sinto assim. Então vale o que eu sinto. A palavra deixa de valer, vale o que eu sinto. Deus está dizendo aqui para eu fazer assim, objetivamente, mas eu acho que eu devo fazer assado, fica melhor. Eu sei mais do que Deus. Então, daí, para o pentecostalismo derivar para o neopentecostalismo, ou criar o neopentecostalismo, foi um pulo, um movimento religioso totalmente desprovido da ética cristã, no qual consolidaram-se, nós vemos isso aí à torta e à direita na televisão, a qualquer hora que você ligar, em qualquer igreja que você for, as negociações de bens simbólicos, rosa ungida, água do Jordão, lasca da cruz de Cristo, prego da cruz de Cristo, não sei o que, e outras tolices. Você vê isso à larga nessas igrejas. E a venda de supostas bênçãos. Dê dinheiro que Deus lhe abençoa. E com isso, irmãos, vemos a transformação de grande parte da igreja dita evangélica naquilo que as ciências sociais taxaram como mercado da fé. Eu estudo isso, vocês sabem disso. É a minha área das ciências. Em nosso contexto pós-moderno, a igreja então passou a ser apenas uma instituição a mais, disputando clientes no mercado de consumo, ao lado de outros complexos econômicos de qualquer ordem. Segundo o cientista Reginaldo Prandi, usei material desse cidadão nas minhas pesquisas e ainda uso, ele escreveu assim: como a sociedade e a nação não precisam de religião, não precisam de igreja para nada em essencial ao seu funcionamento, e a ela, a religião e a igreja, recorrem apenas festivamente. Isso o homem viu na sua pesquisa ao longo de anos e anos e anos sobre religião e sobre igreja. Então a religião e a igreja foram passando pouco a pouco para o território do indivíduo. Você vê, não tem mais grupo nas igrejas, tem cada um. Tem cada um. Tem uma multidão de indivíduos, mas não é mais corpo. Cada um está atrás da sua bênção. Como passou para o território do indivíduo, deste passou para o consumo, e agora se vê a igreja obrigada a seguir as regras de mercado. Isso são palavras de um cientista das ciências sociais, da sociologia, das ciências da religião. Olha a conclusão que esse homem chegou do que é hoje a igreja. O que é hoje a religião? Uma simples empresa colocada no mercado, disputando clientes como outra qualquer. Como um shopping center, como uma boate, como um clube, como o que for. E é verdade, nós sabemos disso. Mas é triste ver a igreja ser taxada e estudada pela ciência dessa maneira, como apenas mais uma instituição econômica no mercado. Obviamente essa não é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja que os cientistas estudam não é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja que nós vemos na televisão não é a igreja do Senhor Jesus. Ontem eu vi um pastor famoso do nosso país, numa pregação, e ele já iniciou a pregação dizendo, ele leu um texto bíblico, mas diz, o que eu vou falar para vocês aqui não tem nada espiritual. Ele disse claramente, vou falar para vocês como é que vocês devem agir para não perder as oportunidades, não sei o quê. Ele disse claramente, eu não vou falar nada espiritual aqui não. Eu vou falar em material. E que igreja é essa? Uma igreja de mercado, simplesmente. Igreja é para tratar de coisas espirituais. Então essa não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos.
Como lemos, no versículo que lemos aqui, ele afirmou que a sua igreja será edificada sobre ele mesmo e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer que mesmo com todo o joio no meio do trigo, a verdadeira igreja de Cristo há de prevalecer em seu papel como instrumento de Deus para a pregação do evangelho da salvação aos pecadores. Não há quem impeça. Então vamos examinar mais de perto essa maravilha de Deus. Como o Senhor Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está dizendo aqui que Pedro é a pedra, conforme a interpretação da Igreja Católica Romana. Aqui é um jogo de palavras. Pedro quer dizer pedra. Então ele diz, tu és Pedro. Pedro quer dizer pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra que ele estava falando? Era ele mesmo, vamos já ver aqui. Era ele mesmo. A pedra, conforme alguns textos bíblicos que eu vou mostrar aqui para vocês, essa pedra que ele diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, é ele mesmo. A pedra é ele mesmo. Desde a profecia, 400 anos antes de Cristo, por exemplo, Zacarias disse que de Judá sairá a pedra angular. Zacarias 10:4. Pedra angular é aquela pedra sobre a qual se constrói uma edificação. Pois é, Zacarias já dizia que essa pedra sairá de Judá. Nós sabemos que Jesus é da tribo de Judá. Pois é sobre ele, esta pedra, que ele está falando para Pedro. Em Mateus 21:42, citando o Salmo 118, versículo 22, Jesus diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Pois era ele mesmo que foi rejeitado pelos judeus, a pedra angular que ele falou para Pedro lá, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em Atos capítulo 4, versículo 11, Pedro, quando pregou lá diante dos sacerdotes que queriam prendê-lo e tudo, ele citou essa citação de Jesus aqui, dizendo assim, esse Jesus que vocês mataram é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pois é, Pedro estava falando dessa pedra que Jesus disse para ele, Pedro, tu és pedra, pois eu edificarei tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Sobre esta pedra era ele mesmo e não Pedro, como a igreja católica diz. Em 1 Coríntios 10:4, falando sobre a salvação dos israelitas lá no deserto, Paulo diz que eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra é Jesus. Então quem sabe fazer exegese, hermenêutica da Bíblia, sabe muito bem que essa pedra de que Jesus falou para Pedro é ele mesmo e não Pedro. Ali houve um jogo de palavras. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro quer dizer pedra. Mas não era a Pedro que ele estava se referindo, era ele mesmo. Portanto, não resta a menor dúvida de que a pedra de que Jesus falou e sobre a qual ele edificaria a sua igreja é ele mesmo. Não é sem razão que o Salmo 118, 22, que ele citou, Jesus citou, termina dizendo assim, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Realmente, a igreja é uma maravilha de Deus. Quem conhece a igreja sabe como ela foi atacada por tudo quanto é lado, inclusive por dentro. A igreja apodreceu de corrupção e prostituição dentro da igreja e nem assim o diabo conseguiu acabar com ela. Ela é uma maravilha de Deus. Logo, ninguém prevalecerá contra ela. Como Jesus garante, nem mesmo as portas do inferno serão capazes de impedir que a igreja desempenhe o seu papel como instrumento do reino de Deus para a proclamação do evangelho de Deus aos pecadores. Porém, irmãos, quando nós vemos a igreja sendo qualificada e estudada pelas ciências como uma instituição econômica secular a mais na disputa de mercado, isso não acontece sem razão. O que nós vemos na dita igreja evangélica?
O que nós vemos é todos querendo glória para si. Pastores, denominações, presidente não sei de quê. Todos querendo glória para si. Apóstolos. Para além da comercialização de bens simbólicos, pedra não sei de quê, unguento não sei de que mais, lasca da cruz de Cristo, água do Rio Jordão, óleo ungido não sei de onde. O mercado da fé neopentecostal, além desse mercado da fé, nós vemos, com discernimento bíblico, que todos esses programas das igrejas, seja qual for a denominação, encontros de casais com Cristo, encontro de jovens com Cristo, cursinho não sei das quantas, encontro matrimonial não sei de quê, tudo isso, irmãos, tudo isso, na verdade, é uma tentativa de arrebanhar prosélitos, de ir atrás de clientes como uma empresa qualquer. Marketing. As igrejas hoje têm departamento de marketing para saber onde é que está o cliente e saber como é que eu vou atrair esse cliente. Como é que eu vou fazer esse cliente querer a minha empresa. Esse é o papel do marketing. Pois nós vemos as igrejas de qualquer denominação fazendo isso. Algumas de forma escandalosa, mercadejando objetos simbólicos, bens simbólicos, e outros só com programas de crescimento de igreja. Certamente todos esses programas devem ser qualificados e classificados como aquilo que o apóstolo Paulo chama de artimanha de homens com astúcias que induzem ao erro. Efésios 4, capítulo 14. Capítulo 4, versículo 14, aliás. Todos esses programas de crescimento de igreja não passam de artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Não é responsabilidade de pastor, nem de denominação, nem de quem quer que seja crescimento de igreja. Isso é responsabilidade do Espírito Santo. Preste atenção, irmãos. Se as pessoas não forem trazidas à igreja pelo Senhor, através da sua palavra, elas jamais serão nutridas por essa palavra, uma vez que elas não fazem parte do corpo de Cristo e nelas não habita o Espírito de Cristo. Elas jamais serão capazes de aprender a doutrina, jamais serão capazes de obedecer à palavra de Deus, porque o seu real desejo é simplesmente a solução para os seus problemas individuais, econômicos, familiares ou o que seja. As igrejas estão lotadas de gente assim. E, obviamente, esta não é a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, a igreja não é um negócio humano. Nem se pode pretender transformá-la num império econômico aqui na terra, como nós vemos largamente na prática mercantilista de quase todas as denominações. Nós precisamos saber que a igreja, inclusive, não é o reino de Deus. Muito menos reino dos homens. Ela é agente do reino de Deus, o único agente, a única agência deixada por Deus na terra para proclamar o evangelho da salvação, um agente criado e determinado por Ele, com uma missão específica, e essa missão é dele, não é da igreja. A igreja é a missão. Proclamar o evangelho da salvação. A igreja é uma maravilha de Deus porque ela é o próprio corpo do Senhor Jesus. Esse corpo é formado, nutrido e edificado pelo próprio Senhor Jesus para a habitação de Deus no Espírito, como está escrito em Efésios 1:22. Quando a igreja realmente é a habitação do Espírito de Deus, ela vive o evangelho que prega com a própria vida, não é com lari, lero, não. Eu sou crente, eu sou tudo de bom, só não faço o que Deus mandou. É mole ou quer mais? A igreja vive
o que ela prega e prega o que ela vive. A igreja verdadeira de Jesus. Fora disso, não é igreja de reino de Deus coisa nenhuma. É um falso que está dentro da igreja. Olha, irmãos, enquanto a igreja vive o que ela prega, o que é pregado pelos pastores, evangelistas, a igreja vive isso. Deus acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos pela pregação da palavra, através da pregação de quem prega e pela vida dos irmãos que vivem aquilo que foi pregado. É assim que está na Bíblia. Atos 2:47. Os apóstolos pregavam, os irmãos viviam em amor, e Deus lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. E estes são pastoreados invariavelmente por um pastor constituído pelo Espírito de Deus, como está escrito em Atos 20, versículo 28. Pastoreai o rebanho do Senhor, para o qual vocês foram constituídos bispos pelo próprio Espírito Santo, para pastorear o rebanho do Senhor que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, pastor verdadeiro é constituído pelo Espírito Santo, para pastorear ovelhas verdadeiras que Deus salvou e acrescentou à igreja. É isso que é a igreja. Até que Jesus volte. Foi assim que ele determinou. Como ele mesmo disse em certa ocasião, lá em João 10, versículo 16, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele estava falando de quem? De Israel. Eu ainda tenho eleitos do meu pai que não são israelitas. Era isso que ele estava dizendo. Não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela é a voz de Jesus chamando as suas ovelhas, os eleitos do Pai. Irmãos, hoje a gente tem bem pouquinha gente aqui, porque as pessoas estão nas festas de final de ano. A gente já sabia disso, todo mundo sabe disso, final de ano todo mundo some. Agora presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Quantos irmãos desta igreja aqui, quando por algum motivo faltam no domingo, quantos, na segunda, na terça, na quarta ou na quinta, no dia que ele tem tempo, vai ouvir esta pregação aqui, no site da igreja ou no YouTube? Quase nenhum. Se houver um, dois e olhe. Sabe o que quer dizer? Que essas pessoas nunca entenderam o que é a igreja, nunca entenderam quem é Deus, nunca entenderam o que é salvação, nunca entenderam o que é a ovelha de Jesus, nunca entenderam o que é um pastor constituído pelo Espírito Santo. E isso é gravíssimo. Se eu sou a ovelha de Jesus e entendi que Deus me colocou nesta igreja e que esse pastor é pastor constituído pelo Espírito Santo, então a voz de Jesus que eu ouço é pela boca desse pastor. Então eu não posso deixar de ver a pregação dele caso eu falte na igreja por algum motivo que tenha impedido. Eu não posso. Mas eu tenho certeza, raríssimo, se é que há algum, quando falta no domingo aqui, que na segunda-feira vai ver a pregação na internet, no site da igreja ou no YouTube. Pode ser que tenha algum. O que é que isso quer dizer? Aquilo que eu disse ainda agora. Esse irmão não sabe o que é ser crente, não sabe o que é ovelha, não sabe o que é pastor, não sabe o que é salvação, não sabe o que é a voz de Jesus, não sabe como é que eu escuto essa voz de Jesus. Ele escuta qualquer um na televisão, sai ligando lá, qualquer um, e não interessa quem é, ele acha que está tudo certo. Isso é muito triste, irmãos. Então, pessoas que são pastoreadas por ninguém, vêm à igreja porque é simplesmente um religioso. Simplesmente um religioso. A cultura do religioso, de qualquer um, seja qual for a religião, ele vai na igreja dele. O macumbeiro, como a gente chama, o bandista, o candomblezeiro, ele vai lá para a reunião dele do candomblé. O espírita vai para a reunião dele do espiritismo. O católico vai para a reunião dele, não sei o quê. As véias carolas vão para o terço dela, tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Não tem qualquer diferença. Quando você não entende o que é ovelha, o que é pastor, o que é um rebanho, o que é a igreja, é tudo igual, não tem nenhuma diferença. Todos irão para o inferno.
Simples e duro assim. Irmãos, nós precisamos saber o que é a igreja. Qual é a finalidade da igreja? A finalidade da igreja não é simplesmente se reunir aqui, vamos cantar uns hinos, não sei o quê. Não é só isso, isso é religião. Qualquer uma serve para fazer isso, qualquer uma serve. A igreja se reúne para aprender a palavra de Deus, ouvir a voz de Jesus pela boca de um pastor constituído pelo Espírito Santo, para botar isso em prática no seu dia a dia. É isso que é a igreja. Qualquer coisa diferente disso não é igreja. É clube, é empresa. É por isso que está sendo estudado na universidade como uma empresa. E os pastores agindo como executivos de grandes empresas. Se valendo do marketing, inclusive, e tudo, para fazer crescer a sua igreja. Igreja, irmãos, não tem a finalidade em si mesma. Não é o seu crescimento numérico que interessa. Não é a sua fama na cidade, não sei o que. A pessoa diz, essa igreja é relevante para a sociedade. O que é ser relevante para a sociedade? Ela vive em santidade de vida, esse povo? Não, então ela é relevante como a maçonaria também é, como o Lions Club também é, como o Rotary Club também é, como a Federação Espírita também é. Tem a menor diferença, como a Igreja Católica também é, não tem a menor diferença. Quantas vezes eu já ouvi pastor dizer isso, nossa igreja é relevante aqui no bairro, não sei o quê. Qual é a relevância dela? Se não for os irmãos viverem em santidade de vida, não tem relevância nenhuma, a não ser de um clube qualquer da cidade. Aqui no nosso bairro, o Clube Ponte Preta, bem ali assim mais para frente, é muito relevante no bairro. Todo mundo sabe onde é o Clube Ponte Preta, que serve para a diversão dos jovens, a prostituição e tudo. É muito relevante para o bairro. Que coisa relevante. Não é a própria glória da igreja que está em jogo, irmãos. Mesmo sendo ela o instrumento de Deus para a pregação do Evangelho da salvação, não é a glória da igreja que está em jogo, e esse foi o erro homérico da Igreja Católica Romana. Foi esse o erro da Igreja Católica Romana. Achar que a glória era da própria igreja, usurpando assim a glória de Deus, ao imaginar que agora a própria igreja tem o poder para condenar e para perdoar pessoas. Esse foi o erro homérico da Igreja Católica. Nós precisamos saber que a igreja não é sequer a mensagem do Evangelho. Ela é agente dessa mensagem. Ela é agente propagador dessa mensagem. Ela sequer é a mensagem. Ela é o meio determinado por Deus para a propagação dessa mensagem. De modo que Deus mesmo, após pregar a palavra, faça a inclusão na igreja daqueles que Ele mesmo quer, pelo poder do Espírito Santo. É por isso que eu não prego a palavra para a gente na rua mais do que uma vez. Quando eu disser para pessoas quem é Jesus e o que é, ele não quer mais me ouvir, eu nunca mais falo com ele sobre esse assunto. Ele não quis, ele já ouviu, ele não quis. Acabou-se. Ou seja, ele não é um eleito de Deus. Se ele fosse, ele diz, rapaz, eu quero saber mais sobre isso. Foi isso que Jesus ordenou. Foi assim que ele agiu com o jovem rico. Lembra? O jovem rico virou-lhe as costas. Ele não disse, vem cá, meu filho, deixa eu explicar direitinho. Você não entendeu? Não. Virou as costas, foi-se embora, acabou a conversa. Ele não falou o que era que ele tinha que fazer? Acabou-se. Foi isso que ele disse aos seus discípulos. Preguem a quem for receptivo. Quem não for receptivo, virem-lhe as costas, batam a poeira do pé e vão embora. Essa é ordem de Jesus. Não é sugestão, não é ordem. Mas a igreja, como quer crescer, fica arrumando artimanhas, astúcias, tudo quanto é jeito, para trazer as pessoas para dentro da igreja. Porque a igreja cheia implica que o pastor é poderoso. A igreja cheia vira uma igreja grande, construções homéricas, grande império aqui na terra, e o pastor fica famoso e ganha um baita de um salário.
É isso que acontece. Quem negar isso é porque, para começo de conversa, não é crente. Se ele negar isso é porque ele já nem é crente. Além de hipócrita, não é crente. Nunca entendeu a palavra de Deus. A igreja é o meio determinado por Deus para a proclamação do Evangelho. Ela não é o Evangelho, ela não é a mensagem, ela não é o reino de Deus. Ela é agente desse reino. Ela é propagador dessa mensagem. Essa é a finalidade da igreja enquanto instituição neste mundo. Instrumento do reino de Deus. Lembrem-se, irmãos. Repito, a igreja é o único agente de Deus credenciado a proclamar o seu reino, a proclamar a sua justiça, a proclamar a mensagem do Evangelho que confronta pecadores e os chama ao arrependimento para a salvação. Quem quer, quer. Deus o trouxe. Quem não quer, deixa ele embora. Não mantenha esse bode aqui dentro achando que ele vai se converter, que não vai não. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela é o instrumento de Deus para congregar os seus eleitos, para salvar os eleitos do Pai, congregá-los e discipulá-los. Por que é que vocês não veem as igrejas crescerem no conhecimento de Deus? Não há outra resposta. Por que é que vocês não veem as igrejas crescerem no conhecimento de Deus? Não há outra resposta, só há uma. Porque essas pessoas não foram salvas por Deus. O não salvo jamais será doutrinado, como eu disse no início. Ele jamais será nutrido pelo Senhor Jesus. Ele quer ouvir mensagens como a do pastor que eu falei para você, mensagens sociais, sociológicas, humanistas, que me façam me sentir bem. Como é que eu agarro uma oportunidade? Como é que eu agarro um negócio que é bom para mim? O homem não estava falando de salvação, o homem não estava falando de santidade, o homem estava falando de Deus, ele estava falando de humanismo, psicologia, sociologia. Isso eu aprendo na faculdade, não na igreja. Não é papel da igreja isso. Evangelho não visa transformar pessoas más em pessoas boas. Evangelho visa salvar pecadores do inferno e levá-los para o céu. É isso que a igreja tem que fazer. É disso que a igreja trata. Como é bom saber dessas coisas, irmãos. Como é bom saber que a igreja é de Deus. E que o Senhor Jesus é quem a edifica sobre Ele mesmo. É Ele quem nutre no poder do Espírito Santo. É Ele quem conduz pela direção do Espírito Santo. Como é bom saber dessas coisas. É por isso que nós conseguimos atravessar mais um ano na nossa igrejinha. Poucas pessoas. Mais um ano. Cheio de dificuldades em nosso país. Todos passando por dificuldades econômicas. Prostituição, esculhambação, a palavra dura é essa, esculhambação generalizada no país, a começar da cabeça do governo. E isso afeta a igreja. Por que afeta tanto a igreja? Mais uma vez eu repito, porque os irmãos não são crentes, na grande maioria. Se fosse, eles continuariam vivendo de forma santa, sem se deixar envolver. Se envolve financeiramente porque o país está mal financeiramente. Mas a vida dos irmãos continuaria uma vida dentro da ética cristã, mesmo com pouco dinheiro, vamos gastar menos. Arrochou o cinto, arrochou então vamos gastar menos, mas não, continua endividando, se endividando e comprando. A gente sabe disso. E olha que eu alerto aqui há meses, irmãos, nós estamos em crise, cuidado, não gastem. Há meses eu alerto isso aqui. Mas nós conseguimos atravessar mais um ano de dificuldades. Fiquem certos que o ano de 2016 será muito pior. Não há quem empate isso. Nem Deus. Porque isso é exatamente juízo de Deus. O ano de 2016 será muito pior. Economicamente, politicamente, moralmente, será muito pior. Nós temos o quê? Agora nesse ano de 2016. Carnaval. Até lá o Brasil não funciona.
Depois do carnaval, o processo de impeachment da presidente que vai jorrar dinheiro de tudo quanto é torneira para comprar a possibilidade de não haver impeachment. Depois disso vem Olimpíadas, o Brasil gastando o que não tem, os hospitais sucateados, a educação passou esse ano de 2016 totalmente de machaé. Economia totalmente paralisada, indústria paralisada, só esse mês passado agora 1 milhão de empregados perderam o emprego. Então não tem como ser melhor 2016. Seja qual for, se o presidente for impeachmentado, entrar quem for, nós vamos passar pelo menos 10 anos para recuperar o estrago que foi feito nesse governo. É isso, qualquer economista sabe disso. Mas nós vencemos, irmão, mais um ano, está terminando o ano. Hoje é dia 27. Está terminando mais um ano e nós vencemos pela graça de Deus. Que eu saiba, ninguém aqui passou fome. Ninguém aqui precisou fazer alguma cirurgia, alguma coisa que não pudesse ser ajudado por algum irmão. E assim nós continuamos pela graça de Deus. O Senhor cuida da sua igreja. A igreja é dele. Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra, que sou eu mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, irmãos queridos, sejamos perseverantes nesse ano de 2016 que se avizinha, não é? Continuemos buscando cada vez mais o conhecimento do Senhor e pedindo graça ao Senhor para botar esse conhecimento em prática. Conhecer sem praticar, o próprio Tiago diz, você está enganando-se a si próprio. Que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor e pela sua graça, para que nós vivamos de acordo com a sua vontade que nós conhecemos quando conhecemos o Senhor, comprovando com as nossas vidas que Deus está agindo maravilhosamente no seio da sua igreja, que é Ele mesmo, corpo de Cristo, para a redenção final do seu reino até o dia em que Jesus voltar. É essa a função da igreja, é esse o ministério da igreja, é esse o ofício da igreja, desenvolver a missão que é de Deus, de arrebanhar todos os seus eleitos desde a eternidade até o dia em que Jesus voltar. E Ele faz todas essas coisas, irmãos, para louvor da sua glória. Não é para louvor da glória da igreja, nem de pastor, quem quer que seja. É para louvor da sua glória. Por isso, que Deus nos abençoe. Amém.